Olá, o vídeo de hoje é sobre quando dizer chega num relacionamento. Quando é hora de sair fora, quando é hora de pedir um divórcio, especialmente o divórcio, porque eu acho que quando a gente casa esperando que seja uma vez só, ninguém casa esperando separar, né? E o casamento ainda traz um peso religioso de que até a morte separe, que eu tenho que fazer dar certo. Junto a isso, é uma mistureba, assim, que vem os nossos medos, medos da solidão, o medo de recomeçar, o medo da insegurança financeira, o medo de perder alguns benefícios. E muitas vezes, ninguém gosta de admitir, mas tem muito mais a ver com o que a gente vai perder de material, de benesses, do que efetivamente de perder a pessoa. E ok, não é um julgamento. Muitas pessoas casam por muitos motivos, não necessariamente por causa do amor. Muitas pessoas superestimam a ideia do amor. Tem uma ideia fantasiosa de que se eu casar as coisas vão mudar, se a gente tiver filhos dentro do casamento as coisas vão mudar, se eu parar de trabalhar as coisas vão mudar. E a gente vai tentando fazer com que essa ideia do casamento ela dê certo. E a realidade é que às vezes não vai dar certo. E que, ok, né? Muitos casais, e geralmente os casais procuram a terapia de casal quando já estamos no estado terminal, quando procuram a terapia, podem esbarrar com terapeutas que vão se esforçar para fazer o possível e impossível e trazer milhões de técnicas para que esse casal funcione. Alguns terapeutas têm dificuldade não de entender, eles entendem, mas às vezes a gente pode misturar as coisas achando que o único resultado aceitável da terapia é que esse casal saia bem. E para isso a gente tem um monte de técnica de comunicação, de mediação, de atividades em casal para que esse casal se reconecte, né, que eles resolvam os problemas deles. E, meu Deus, por que não fazer isso? Né? Por que não fazer o máximo para fazer com que esse casal se encontre no meio termo e consiga aprender a decidir junto, a ter confiança um no outro e se tornarem o time que talvez eles já foram, ou que eles nem sabiam que podiam ser, ou que eles precisam ser? É legal poder ajudar pessoas a resolver seus problemas, mas será que toda vez esse é o caso? Eu falei num vídeo pequeno do TikTok que agora o transtorno da moda é o narcisismo. Eu mesmo falo muito sobre isso. E aí a gente entra rapidinho naquela coisa, mas o fulano é tóxico porque ele não me deu tal coisa, ou porque não fez tal coisa, ou porque agiu de tal maneira, ou porque pensou de tal jeito. E às vezes a gente vai ser tóxico. Às vezes a gente vai tratar uma outra pessoa mal. A diferença é, se eu continuadamente te trato mal e você me fala como você se sente, eu não ligo pra isso. E as agressões de qualquer natureza, elas continuam piorando e eu, por não entender um conceito de limites, pelos meus próprios medos do futuro e da solidão, enfim, ou pela minha situação atual daquele momento, financeira, com filhos e tudo mais, tenho uma resistência ou uma dificuldade, às vezes até uma incapacidade de poder mudar o meu status por muitas razões. Mas ainda assim, o quão ruim um casamento tem que ser, ou um relacionamento tem que ser pra gente chegar e dizer, não, deu, né? A gente tem muita dificuldade, e é muito dependente da cultura saber a hora de ir embora, especialmente porque a influência da religião, e eu não tô falando mal da religião aqui, eu tô falando em termos de casamento, da história que o amor tudo suporta, que o casamento é uma vez só, que ninguém casa pra separar. Mesmo em 2022, você ouve muitas histórias de mães e de avós e até de amigos da nossa faixa etária dizendo, não, mas assim, dá uma chance, ele pisou na bola, você vai jogar tudo que você construiu com essa pessoa fora, ignora. E às vezes a pessoa tá contando uma história que o marido agrediu ela fisicamente, né? Ou que abusa de alguma substância ou de algum comportamento viciante que acaba tendo impacto negativo na família, e as pessoas, a sociedade, aquele grupo com o qual você anda fica dizendo, não, você tem que, né, superar, lidar, porque vocês vão jogar tudo que vocês tiveram fora, mas a outra pessoa também tá. Por que você tem que entender isso? Eu vou falar aqui, as coisas parecem muito preto no branco, mas é óbvio que eu tô falando de um recorte que, aplicado num contexto, a gente vai desmembrando. Mas o que eu acho que é importante aqui é a gente trazer alguns pontos que talvez a gente não devesse relevar com tanta facilidade. Ainda bem que a gente conseguiu flexibilizar e modernizar muitos dos nossos rituais e hoje existe divórcio. Hoje a gente tem um mecanismo para não continuar passando por certas coisas, né? E a gente também tem a ferramenta da terapia de casal para te ajudar a enxergar algumas coisas. E tem muito terapeuta que vai ser bem objetivo com vocês dois numa sessão, ou às vezes separados, e vai dizer, isso aqui,
que tá acontecendo constantemente, isso aqui não é o limite? Então, quais algumas coisas que a gente deveria considerar limite? Eu acho que, em primeiríssimo lugar, o abuso físico. Eu acho que não tem nada pior do que alguém ultrapassar os seus limites pessoais, né? E eu acho que não tem nada pior de você passar por isso de novo, e de novo, e de novo. Ficar tentando passar pano por uma coisa que simplesmente não tem desculpa. A pessoa te agarra, pega no... E geralmente é progressivo, né? Ela começa pegando no teu braço, começa com empurrão, daqui a pouco começa com tapa, daqui a pouco começa com chute, daqui a pouco começa enfim, a outras coisas. Se a gente parar pra pensar em termos religiosos, essas pessoas abriram mão de qualquer moralidade dentro da tal da santidade do casamento. Eu já vi situações em que o parceiro, sua grande maioria são parceiros, mas eu não tô dizendo que mulheres e minorias não tenham relações tóxicas, abusivas e que não possam ser abusadores, que não tinham problema nenhum de aparecer na igreja no outro dia e se sentirem super parte da comunidade, e às vezes até apoiados por outros membros, porque foi a mulher que falhou naquele aspecto, então o que estava acontecendo com ela, de certa forma, era o que ela tinha feito para merecer. Isso é extremamente complexo, mas a partir do momento que se cruza o limite do abuso físico, a partir do momento que eu te trato como um animal, e nem um animal deve ser tratado assim, a gente precisa pensar que tipo de casamento a gente tem, onde de repente eu perco o status de ser uma pessoa parceira, que eu perco o status de ser um igual. Eu de repente sou tratado como uma coisa menor, e aí surgem as desculpas. Ele fez isso porque ele bebeu demais, ou ela fez isso porque tava muito ciúme, ou isso não é comum acontecer, só quando acontece. Não existe desculpa para descontrole físico. Absolutamente não existe desculpa. E se a gente desculpa, a gente também tá de alguma forma mostrando para aquela pessoa que tá tudo bem ela fazer isso, porque ela vai se safar. E muito provavelmente as agressões vão aumentar. Mas e se ele quiser mudar? Ótimo, se essa pessoa quiser mudar, ótimo, mas ela tem que correr atrás dessa mudança, e você tem que perceber se às vezes ela não esgotou as fichas dela, porque às vezes a pessoa te agrediu, aquilo mudou completamente a sua visão do relacionamento, como você se sente, e a pessoa, não, tudo bem, entendi, vou mudar. Mas é tarde demais pra você, e tudo bem se já for. Você não é obrigada a entender o passo que a pessoa escolheu dar naquele momento. Vocês estão em momentos diferentes, você pode mudar e não querer acompanhar mais essa jornada, porque simplesmente cruzou uma linha que nunca deveria ser cruzada. Abuso físico nunca é legal. Do lado, e também hoje é considerado violência doméstica cada vez mais, é o abuso físico e psicológico, né? De colocar pra baixo, humilhação, xingamento, situações de grupo onde a pessoa de propósito te coloca numa situação constrangedora, e isso acontece constantemente, te fazer sentir culpado, chantagem emocional, sempre te colocar numa posição onde você tem que ceder. As discussões são sempre por disputa de poder, muita dificuldade de assumir responsabilidade, tratamento de silêncio. Isso não é o oposto de parceria? Isso não é o oposto de duas pessoas que querem estar juntas e construírem uma coisa legal juntas? Quando ambos os casais toleram esse tipo de coisa e continuam fazendo esse tipo de coisa e entram naquele ciclo de muitas vezes, desculpa que eu fiz isso, mas semana depois tá acontecendo, os dois estão sendo coniventes com o abuso. E aí vocês estão tendo outro tipo de abuso. Todo mundo tá se abusando e a gente tá começando a achar isso normal. E esses casais começam a entrar num ponto que eles percebem que eles nunca melhoram como casal. Que eles estão sempre batendo nessa parede de a gente dá 2 passos pra frente, 5 pra trás, com as mesmas discussões, apontando coisas do passado que são irrelevantes, com ciúme retroativo. Vê, eu não tô dizendo que ter esses comportamentos é uma coisa super fácil, um botão de liga e desliga. O primeiro passo é reconhecer que você os tem e buscar ajuda. Reconhecer que eu tenho e me manter nessa montanha russa é tolerar abuso, tanto para quem fica quanto para quem continua fazendo. Os dois, as pessoas que estão envolvidas nessa relação de uma maneira muito patológica se encaixaram e não conseguem se soltar, né? Problemas com uso de substância ou comportamentos aditivos, jogo, pornografia, videogame, cigarro, álcool, drogas de modo geral. Se a pessoa assume que tem um problema, ela tá causando consequências, prejuízo para a família, financeiro, emocional, tá piorando, ela não busca estratégias com a parceria de, se eu estiver me passando aqui, me ajuda, vamos comigo no Alcoólicos Anônimos, me ajuda a procurar um especialista nessa questão que eu tenho.
É algo pra ficar atento. Só eu admitir que eu tenho um problema e eu efetivamente não estar fazendo nada pra melhorar aquela situação, e se a nossa ideia era sermos parceiros e fazermos essa jornada da vida juntos, que tipo de parceria eu sou se eu não tô disposto a mudar e você não tá disposto ou você não tá disposto a me ajudar a mudar. Ajudar a mudar não é o mesmo que me sacrificar tentando fazer o outro entender que ele precisa melhorar. São coisas diferentes. É preciso que essa pessoa reconheça que tem um problema. Se ela não reconhece, ela tá te dizendo que esse é o estilo de vida que ela quer levar. Por que será que a gente tá ali na espera de que uma hora ela mude de ideia? Por que ela pode tomar essas decisões e eu puxo o freio da minha vida tentando esperar ela mudar pra gente se encaixar? Pessoas que são incapazes de amar, pessoas que são frias, distantes, que são infiéis seriais, que não são, que não conseguem uma conexão emocional, que são distantes. Vamos lembrar aí que uma média de 17% da população sofre de algum transtorno de personalidade. E geralmente esses transtornos envolvem baixa empatia, são muito autocentrados, pode envolver agressividade, pode envolver abuso emocional, geralmente envolve abuso emocional porque eles mesmos têm uma falta de contato com as emoções deles, então qualquer coisa que saia deles vai ser torto. Repara o quanto você precisa pedir por coisas básicas, que é carinho, atenção, amor, afeto, e o quanto essa pessoa não é afim de te dar ou te faz sentir mal porque você tá pedindo isso, né? Esse é o tipo de coisa que não é bom pra nenhum tipo de relação. E por último, passividade. Pessoa que não tem vontade própria, ela só faz o que você quer, ela sempre cede, ela não participa nas decisões, ela não ajuda a resolver problema, ela meio que faz parte da mobília, muitas vezes ela acaba causando problemas justamente por ela ser tão inerte. Por que a gente tá com alguém que não quer caminhar junto com a gente? Por que a gente tá com um filho em vez de uma parceria? Filho ou filha, né? Enfim, em vez de uma parceria ativa nesse processo e nessa jornada que é o relacionamento. Já pensou nisso? Tu pode discordar de várias coisas que eu tô falando aqui, tá tudo bem. Às vezes porque a gente não consegue ainda lidar com essa verdade, às vezes porque o casamento de alguma forma, ou a relação de alguma forma é funcional pra você, mas é fato que essas coisas elas vão minando os relacionamentos quando a gente não tem parceria, que é isso que eu acho que a gente espera em última instância dos relacionamentos. Presta atenção nessas características. Quando a gente fala de relacionamento, culturalmente a gente vive um momento que é muito difícil a gente aceitar, lidar e cortar. Quando a gente vê que as coisas não estão boas. Apesar da gente gostar do discurso, né? Que sabe o que tá fazendo, que se precisar eu corto, que, né, eu tenho controle da minha relação. Às vezes a gente gosta de falar que tem e na verdade a gente não tem nenhum. A verdade nem sempre é boa. Mas aí, como eu comecei com umas pinceladas cristãs aqui, tem uma que eu acho que eu gosto muito, que diz que a verdade os libertará. Não quer dizer que a verdade é confortável, mas é um processo. Que mesmo que enfrentá-lo seja desconfortável e difícil, vai te levar para lugares melhores. Algo para pensar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me segue no TikTok, me segue no Instagram. Segue aqui, deixa comentário, deixa crítica, deixa sugestão. E a gente se vê no próximo vídeo. E se você quiser participar do Me Ajuda Carol, que é um quadro que eu comecei agora, onde as pessoas vão lá no Instagram e me fazem um breve relato da vida delas, e pedindo alguma opinião, e eu acho que é interessante para fazer um vídeo, manda lá e eu posto aqui logo mais. É um prazer sempre trocar ideia com vocês e a gente se vê no próximo vídeo.